O governo chegou a ceder para que pudesse ser possível, num país totalmente devastado, com mais de 1000 pontes destruídas, com as vias quase todas minadas, pudesse ser possível em 70 dias, porque começou em 20 de maio de 1991, realizar o registro que se estimava de 5.320.000 eleitores em 4.828.000 eleitores, com uma média de registros de 400 eleitores por dia. Para isso, o governo teve que pôr à disposição do Conselho Nacional Eleitoral mais de 9 aviões de grande porte, mais de 627 viaturas de todo o terreno e mais de 40 helicópteros. E nessa altura não se questionava o envolvimento de outras instituições no apoio aos órgãos da administração eleitoral, porque havia a clara sensação, o claro sentimento de que se iria ganhar as eleições. Quanto à fraude política, foi visível e bem notado que nenhuma intervenção se reportou do lado da oposição à intolerância política vivida em 1992. Porque ela teve só um espaço, teve só um protagonista. E o ilustre deputado, o general Roberto Leal Monteiro Ngongo, deu algumas notas, nós podemos acrescer. Foram cerca de 52 as áreas em que nenhuma outra formação política, para além da UNITA, pode realizar atividade política eleitoral em 1992. E para não sermos muito fastidiosos nos exemplos, podemos dizer que os membros das mesas de voto e os delegados de lista que foram para aquelas localidades citadas pelo general Ngongo não regressaram nos helicópteros das Nações Unidas com as atas de apuramento e com os materiais eleitorais. Por quê? Porque quando verificaram que numa ata de apuramento para a UNITA havia 198 votos, para o MPLA havia 3 ou 4 votos, eram eles os culpados. E eles foram mortos. Não regressaram. Por isso também está no registro e podia ser anexado em relação aos documentos que foram aqui pomposamente e garbosamente citados. Por isso é que não se referiu à intolerância política, à fraude política de 1992. Não convinha. Em relação às eleições de 2008, estamos todos recordados que o quadro político legislativo evoluiu. As leis foram discutidas já numa Assembleia multipartidária e elas foram adotadas em 2005, com o consenso na generalidade das partes e dos pontos em relação à maioria dos diplomas. Não se registrou consenso em algumas matérias da lei eleitoral, mas ainda assim o quadro legal teve o beneplácito de todas as forças políticas concorrentes, quer as que estiveram no Parlamento, quer aquelas que fora do Parlamento também foram consultadas sobre essas matérias. E a fraude? Está onde? A fraude legal? Quanto à fraude institucional, em 2008, depois do MPLA, e isso foi notório para todos, ter feito um grande esforço de mobilização, de organização das suas estruturas, de demonstrando uma grande capacidade de implantação em todo o território nacional, ter conseguido demover e explicar convenientemente a bandeira que começou a ser hasteada pela oposição em relação à intolerância política, e sobre essa parte podemos dar uma nota histórica, e essa nota histórica não vem apenas citando quem são os protagonistas ou os autores do discurso, porque elas estão escritas num discurso feito na Jamba no final do 6º Congresso, quando ainda se estava a discutir BICES. A UNITA é uma força armada de expressão política. O que nós tememos é que com a conversão da UNITA em partido político, ela vai perder a sua coesão, a sua disciplina, a sua capacidade de realização política. Por essa razão, e porque está no manual do quadro da UNITA, isto foi adotado para depois, na perspectiva das eleições de 2008, terem sido designados para dirigir as delegações da UNITA em todos os municípios e províncias do país, precisamente aqueles que lá estiveram como chefes militares. E, naturalmente, era uma forma de atiçar e fomentar a discórdia junto daqueles que sofreram aquelas vicissitudes e agruras da guerra. E isso foi suficientemente denunciado. Por isso é que não foi citada aqui também, de modo conveniente, apenas a intolerância política na perspectiva que a UNITA fez. E nós temos que ter essa capacidade de avaliar com objetividade. Em relação às eleições de 2012, o quadro legal, já foi aqui referido, foi adotado até por unanimidade. E neste particular,
é preciso que, em relação àquilo que hoje se chama de fraude legal, a UNITA ter a capacidade e a coragem de dizer publicamente que foi por sua iniciativa e sob sua proposta que foram retirados determinados preceitos da legislação eleitoral, que hoje são comuns na região SADC e na maioria dos países que têm um sistema eleitoral parecido com os que nós temos na região SADC, foram retiradas cláusulas como a possibilidade do cidadão eleitor votar, mesmo que o nome estiver no caderno de registro eleitoral e se não tiver o seu cartão de eleitor, desde que apresente documento legal bastante que confirme que a sua identidade coincide com a do nome que está no caderno eleitoral. Foi a UNITA que propôs para se retirar. Foi a UNITA que propôs para se retirar que da lei não devesse figurar a terceira urna. A urna que permitiria, aquilo que foi aqui referido pomposa e garbosamente por alguns deputados da UNITA, de que muitos eleitores, por causa da deslocalização dos seus nomes, lhes foi cerceado o direito de exercerem o direito de voto. Porquê? Porque eles não podiam votar fora dos locais onde estavam os seus cadernos eleitorais. Mas isso vai ser reposto, porque a UNITA está a pedir. E depois não venham dizer que por causa de se adotar a lei nesses termos, vamos nos manifestar lá fora. Não precisam de fazer esse exercício, porque foi a UNITA que disse aqui que a deslocalização dos eleitores obrigou a que muitos não votassem, porque a UNITA pediu, na discussão do pacote legislativo eleitoral, que se retirasse a possibilidade da terceira urna, que se retirasse a possibilidade dos eleitores votarem fora do seu local de registro. Por isso, cláusulas que existem e sempre existiram na nossa legislação e sempre existiram na legislação dos países SADC. Por isso, temos que ter a consciência de que os resultados eleitorais não podem ser pré-ordenados, não podem ser viciados à partida. Por isso é que os partidos têm que se organizar para poderem demonstrar a sua capacidade de mobilização. Porque em cada mesa da Assembleia de Voto há uma ata, e essa ata é assinada por cada delegado de lista dos partidos políticos. E por essa razão, nós todos estamos conscientes que em 1992 não pegou a justificação da fraude massiva e generalizada, porque as atas tiveram sido assinadas por todos os delegados da UNITA nas Assembleias de Voto. Do mesmo modo em 2008, do mesmo modo em 2012. E se quisermos, está aqui o repto lançado, como vamos partir para a negociação da legislação que vai conformar os nossos processos eleitorais no futuro, a UNITA pode ir compilando os dados das atas que tem sobre os resultados eleitorais de 1992, 2008 e 2012 e talvez dê conta que a sua derrota continua a ser muito estrondosa. Muito obrigado.